E aí, Raquel? Ei, olá, Bruno, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo jóia. Boa Ok. noite para todo mundo que está aí chegando na nossa live de quarta-feira. Vai ser a nossa primeira live do ano, da segunda edição do nosso projeto Brasileiro de Sucesso. Para quem não conhece e não sabe que projeto é esse, o ano passado nós organizamos um evento que foi para honrar brasileiros de sucesso aqui nos Estados Unidos, brasileiros que têm uma história, uma trajetória de vida. Então, durante o ano todo, a gente fez a entrevista com essas pessoas que foram indicadas, e no final do ano nós fizemos um jantar, fizemos, né, uma premiação para essas pessoas que contribuem e ajudam com a comunidade. Então, hoje a gente vai dar abertura na segunda edição com o Dr. Bruno de Brito. Muito obrigada, Bruno. Não, obrigado a você, Raquel. Um prazer em estar aqui. Ai, obrigada por ter aceitado o convite. O Bruno é advogado de imigração, né, Bruno? Em New Hampshire. Exato, exatamente. E hoje o objetivo dessa live é a gente conhecer um pouquinho da história do Bruno, né? Desde que ele chegou aqui nos Estados Unidos, quais foram os passos e aonde ele está hoje, né? O objetivo é deixar registrada essa sua história, né? Um legado aqui nos Estados Unidos, uma história de brasileiro registrada aqui e que vai ficar para todas as gerações futuras, né? E o seu exemplo, sua história, com certeza vai motivar, vai incentivar, vai servir de exemplo para as outras pessoas aqui da nossa comunidade. Então, o objetivo é esse. Bruno, então, para a gente começar aqui a nossa entrevista da noite, fala então para mim, a pergunta mais tradicional, né, que o pessoal sempre faz, da onde que você era do Brasil? Eu sou de uma cidade pequena no interior do Rio. O nome da cidade se chama Resende. Resende, Rio de Janeiro. Exato. Fica Ui, no sul fluminense. hum, sair lá do calorzão para vir nesse frio, você veio direto para cá, quando você saiu do Brasil e veio para cá, direto para Boston, essa área aqui, que a gente tem. Foi. Eu sempre fiquei em Nashua. Aham, Ah, quando eu saí de lá, já vim direto para Nashua, aqui em New Hampshire. uhum. E tentei mudar para Flórida, só que acabou que não deu certo. Aí voltei para New Hampshire, para Nashua, New Hampshire aqui, e nunca mais saí. E faz quantos anos que você está morando em Nashua, aqui nessa área Aqui, de ó, vamos fazer 15 anos agora, em março. 15 anos? 27 de março, vamos fazer 15 anos. Bacana, né? O tempo passa, né, Bruno? É rápido demais, realmente voa. Voa, né? É muito bom. Uhum. Eu vou fazer 20 anos esse ano que eu tô aqui. Daí eu falo, meu Deus, a gente vai, né, chega, vai trabalhando, vai fazendo algumas coisas e quando vê o tempo já tá indo, né? Mas que bom saber que você saiu de lá, deslocou do Brasil, Rio de Janeiro, veio para cá e começou com, né, reescrever a sua história, né? Porque todo mundo que chega aqui é um recomeço, né, Bruno? Não, com certeza, com certeza, Raquel. E as oportunidades que eu tive aqui, eu nunca ia ter no Brasil. Uhum. Literalmente nunca. Então, realmente, eu sempre tento agradecer por isso também, né? Uhum, é uma oportunidade, né, de estar aqui, tanta gente no nosso país querendo estar aqui, e a gente precisa relembrar os brasileiros que estão aqui dessa proposta, né, que quando estava lá tinha um sonho de estar aqui, chega, já está tão acomodado que às vezes a gente esquece de agradecer, ter a gratidão por estar aqui e olhar para trás, da onde a gente veio, e quantas outras pessoas que queriam estar no mesmo lugar não têm essa oportunidade. Então, assim, o objetivo disso aqui também, através dessa história, é levar um pouquinho também para o pessoal do Brasil, né? Assim, como funciona aqui, essas pessoas que têm vontade, têm um sonho de vir morar para cá, saber como que cada um tem uma trajetória, né? Mas eles têm uma Uhum. noção melhor de como funciona e quem tiver vontade de vir, né? Então já tem uma noção mais real das pessoas que vivem aqui contando sua história, né? Não, com E certeza. Bruno, deixa eu ver aqui. Ô, pessoal, eu queria pedir quem está aí na live, compartilha aí a live para quem não conhece aí no Bruno, para conhecer um pouquinho da história dele, ele vai começar a contar a sua história de vida.
Então, compartilha, já tem algumas pessoas. Débora está aqui, obrigada. Ela sempre apoiando todos os projetos e eventos que a gente faz, uma ponte maravilhosa. Essa foi feita para fazer network mesmo. Ela é demais, Uhum. Débora. Muito, muito obrigada por estar aí com a gente. Ah, ah. Então, ajuda a gente a compartilhar a live. Então, Bruno, então você poderia começar a contar como foi o começo da sua história quando você chegou aqui nos Estados Unidos. É, um resumo, né, de tudo. Quando você chegou, o que você foi fazer, você foi estudar, e como todo imigrante, né, as dificuldades de quando chega, a princípio, né, a adaptação Uhum. e se organizar. Conta pra gente, né, de qual idade você chegou, talvez algumas pessoas estão chegando, quer vir na idade que você tem, então vai se identificar bastante com a sua história, e fique à vontade, então, para você detalhar um pouquinho de quando você chegou aqui, a fase, né, que é quando chega, que a gente ainda precisa se localizar, né, como que foi tudo. Ok, não, com certeza. E então, quando eu cheguei, ah, quando eu cheguei aqui, ah, o meu intuito era de ser caminhoneiro, porque quando eu ainda estava no Brasil, o meu pai falava que caminhoneiro ganhava bastante dinheiro, que era um trabalho fácil. ah, então, quando eu vim para cá, eu vim com isso na cabeça, que, ah, que eu iria ser um caminhoneiro aqui. E, e daí eu cheguei aqui, eu cheguei na high school e estudei um pouquinho, e daí eu decidi sair da escola para eu poder trabalhar. Uhum, Porque o que eu queria ah, era seguir o sonho americano, né, que é o famoso American Dream. E então eu queria trabalhar, fazer o dinheiro e é isso. Eu não queria saber de estudos. E daí eu trabalhava todos os dias, deixei a escola de lado. ah, e daí eu não conseguia ver o dinheiro. Eu ganhava o dinheiro, mas sempre estava gastando dinheiro. uhum, Então, o American Dream não estava indo muito bem, ah, porque eu não planejei. Realmente não tive nenhuma estruturização para realmente ah, trabalhar nas minhas finanças. uhum, Então, depois de um tempo, eu realmente ouvi que o caminho que eu estava indo não era muito bom. A ideia de ser caminhoneiro rapidamente já saiu da minha cabeça depois de um tempo. E daí eu perdi bastante tempo, Raquel. Nos meus primeiros 2 anos foram assim. Eu queria só, eu queria, seguir o sonho americano. Então, nos meus 2 primeiros anos, eu não falava nada de inglês. Eu não sabia, nada de, ah, não sabia como me comunicar. Para você ter noção, ah, eu fui, ah, eu fui ao mercado uma vez e fui perguntar para essa senhorinha onde estava com alguma coisa. E daí eu andava no meio de pessoas que usavam muitas gírias. E eu cheguei para essa senhorinha e perguntei para ela: e aí, cachorrona, onde que eu encontro o não sei o meu quê? Deus do É, céu! é. E ela olhou com uma cara assustada, para mim, e isso Aham. com o inglês quebrado. Ela olhou, com uma cara de assustada para mim, e eu não entendia. E eu não entendia. Ah, e, Pode ser um e risco, eu né? tinha. Você poderia até chamar alguém, né? E falar, ó, o rapaz, né? Não, Tipo assim, justamente. E é. eu não tinha noção nenhuma. E na época eu ainda tinha, com um cabelo grandão, usava óculos. Então que era muito estranho.
Uhum. E isso meio, depois de um tempo eu ainda tinha uma garota que eu saía também, e eu falava as coisas, porque eu tentava aplicar com as coisas que eu via ao meu redor, só que as pessoas que estavam ao meu redor, elas eram gente novas e só usavam gírias. E Uhum. eu não tinha noção disso. Para mim, isso era normal. E daí essa garota que eu saía, eu comecei a repetir alguma dessas palavras e ela falou assim, não fala isso, porque não combina com você. Ah, Uhum. e daí que eu comecei a prestar mais atenção a como me comunicar com as pessoas, porque que imagina, você tá na loja, chega lá com um moleque para você e pergunta, já chega falando, e aí, cachorrona? É. Ah, imagina, tipo, de certa forma, é até um insulto, né? Ah, Mas você ficou sabendo que era uma gíria pesada quando você usou com ela, depois que ela reagiu com você? Ou como que você conseguiu não, entender depois que de não? muito tempo ainda, depois de algum tempo, que eu só vi que alguma coisa não estava certa, por causa da reação dela. Ah, sim. Então, depois de um tempo, que essa garota que eu saía, que ela, que ela começou a falar, que isso não combina com você. Ah, E depois então, você chegou, depois não foi estudar, então? Você chegou, foi querer trabalhar antes de estudar, ou você já... daí eu estudei na high school por um tempinho, só que daí eu saí, eu estudei alguns meses, saí para poder trabalhar. E fiquei mais ou menos um ano fora da high school. Uhum, Ah, daí já tinham se passado 2 anos já. ah, e, e daí chegou uma hora que eu comecei a olhar ao meu redor. ah, e daí que veio com o choque da realidade. uhum, Então, realmente, ah, assim que eu cheguei, depois de um tempinho, eu já comecei a morar sozinho. E daí, depois de um tempinho, bateu o choque da realidade. E daí eu comecei a trabalhar em tentar ser uma pessoa melhor, em tentar mudar. uhum, E, e o meu primeiro passo seria voltar a estudar, uhum, porque eu, ah, eu decidi que eu queria ser um profissional, eu queria trabalhar em alguma área profissional, eu ainda não sabia o que. entendi. Mas alguém Então, apoiou você para vir para cá, para os Estados Unidos, quando você estava no não, Brasil? Alguém te apoiou para vir para cá? na verdade, todo mundo me apoiou da minha família. O meu pai queria, que eu viesse para cá para eu dar uma forcinha, e a minha mãe também queria que eu viesse para cá também. Por questões do Brasil também. As oportunidades no Brasil é muito complicado, não tem. E Uhum, não teria nem a metade das oportunidades que eu tive aqui, que eu teria lá. Então, o pessoal que eu cresci, ah, a maioria dos meus amigos, que a gente cresceu junto, infelizmente a maioria já morreu, ou que não sabe onde está, ou estão presos, então é uma realidade bastante ah, difícil, é uma realidade bastante difícil, então é um dos motivos que eu falei que eu sou sempre grato pelas oportunidades que eu tive e que eu ainda estou tendo, porque ah, a minha realidade no Brasil era completamente diferente. nossa, que bom, né, Bruno? A gente já viu que quando você chegou, é difícil para todo mundo, e quando você teve a consciência, né, da situação, das amizades, né, do ambiente que você estava no momento de quando você chegou, você teve a consciência, falando, não, pera, eu quero, né, mudar de direção, e aí onde Uhum. você teve aí
essa reflexão de parar e analisar o que você ia fazer para poder aproveitar a oportunidade que o país dá, né? Seja para nós imigrantes, seja para o americano, mas aqui eles valorizam muito quando a pessoa tem força de vontade, estuda, né? Isso que é muito legal desse país, né? A gente é reconhecida, né? Quando a gente faz por merecer, né? Mesmo sendo de outra nacionalidade, né? E aí, qual foi o ponto, assim, de partida mesmo que você falou assim, não, eu não quero mais levar essa vida, já tive uma noção, né, uns contatos, uma amizade, um ambiente, e agora eu quero um novo, tá em outro nível. Teve alguma coisa assim que te bateu de frente, uma realidade que falou, não, agora vai virar chave. Teve algum momento especial ou alguém que mostrou para você mesmo que você precisava seguir outro caminho? Teve, Raquel. Teve, realmente um momento chave. Ah, eu lembro que ah, eu estava sentado dentro do meu carro, ah, na driveway da onde eu morava, e estava chovendo, estava tendo uma tempestade de chuva. Uhum, E que eu lembro que eu cheguei em casa e daí eu sentei, que eu fiquei sentado no carro e, e até mesmo, que eu não quero levar pro lado religioso, mas, ah, mas eu pedi para Deus realmente, ah, que me guiar. Até então eu nunca acreditava em Deus, eu sempre que fui ateu. Ah, eu cresci em religiões diferentes. Ah, minha família era católica e, e daí eu pedi realmente para Deus começar a me guiar a partir daquele momento. Ah, e realmente eu ainda sinto aquele momento. Sempre que eu falo, eu sinto o exato momento. As luzes, aonde eu estava. E então, esse foi um momento bastante impactante. te E, impulsionou de uma certa forma, né? Porque talvez se você não tivesse ali naquela situação de dificuldade, você não teria virado a chave para começar uma nova fase na sua vida, né? Porque muitas vezes o que acontece é as pessoas vivem numa zona de conforto. Ah, tá tudo bem, fica por 5, 10, 15, 20 anos. E essa questão desse choque é onde traz a realidade, para a consciência de que a gente precisa dessa mudança. E, acima de tudo, né, o bonito que você realmente se reconheceu e que precisava de Deus e que pediu para ele e ele com certeza, no momento ali que você pediu, ele começou realmente a seguir seus passos, né, que é o que a gente vê aí hoje, o seu sucesso através dessa decisão que você tomou lá atrás, né. Então, o que eu falo que é importante, porque às vezes tem adolescente ou jovem, alguém ainda, né, sem esperança, principalmente filhos de uhum. brasileiros imigrantes, acha que está na high school, vai entrar numa faculdade é muito caro, não tem condição, minha mãe limpa a casa, vai ser muito difícil, eu tenho que trabalhar para ajudar. Então, assim, é, é possível, né? A gente vê que você está nessa posição. Então, é possível. Se você pôde, outra pessoa, outro jovem, outro adolescente também pode. Só tem que se expor, né? Em fazer, dar o primeiro passo e começar, né, Bruno? Justamente, Raquel. E não é fácil. Realmente, ah, qualquer um, realmente, se tiver a dedicação, a determinação, de fato pode, porque esse realmente era o meu pensamento. Ah, Uhum, por muito tempo, eu sempre achei que eu eu nunca iria nem ser aceito em nenhuma universidade. Então, realmente, é possível. uhum, É possível. E quando eu falo, ó, que eu cursei direito, ah, todo mundo fala, mas você gosta de estudar. De forma alguma. De forma alguma. Eu nunca na high school que eu cheguei em casa e fui fazer homework. Foi a partir desse momento que eu decidi mudar, que realmente eu comecei a me dedicar uhum, aos estudos. Daí sim, daí eu fazia não porque
oh, eu tenho o prazer de estudar, mas porque eu sei que pode, primeiro, me dar um conhecimento, que é algo que ninguém pode tirar de mim. E segundo é que esse conhecimento aplicado ah, pode e não pode me levar a lugares que eu jamais imaginei. Uhum. Ah, então, não foi foi esse momento aí que realmente que eu decidi, não, eu tenho que mudar, eu tenho que me dedicar mais e tenho que me aplicar aos estudos, e foi aí que começou tudo. Mas não foi fácil, não. Imagino, não, é que a gente está resumindo uma história, igual você falou, 15 anos, em 1 hora e 40 minutos, então assim, é impossível a gente realmente passar toda a trajetória nos detalhes, a gente passa a história da gente por cima, mas só quem passa mesmo, né, que sabe aonde doeu mais, onde foi a decepção, onde que aconteceu os melhores momentos, né, que você está falando aí das dificuldades, já estou imaginando lá no dia da sua formatura, já estou assim, nossa, ele está contando isso, mas já estou pensando lá no, né, que toda a dificuldade, né, quando a pessoa se esforça, tem a recompensa. Então, eu já estava lá no dia da sua formatura na minha mente. Mas a hora que você começou a estudar, né, que você falou que não sabia exatamente o que você queria fazer ainda, daí você começou a fazer direito de uma vez, mesmo sem você saber que era esse curso que você queria para seguir carreira? Não, então, o direito meio que se encaixou. Uhum, Ah, então, na verdade, Raquel, eu acho que ah, o que eu faço é o meu chamado, é realmente é o meu propósito, porque tudo foi se encaixando de uma forma. Então, eu faço o trabalho que eu faço hoje devido às experiências que eu tive. Então, a partir do momento que eu falei, que eu pedi para Deus me mostrar o caminho e coloquei minha vida na mão dele, Raquel, tudo começou a dar errado. Literalmente, tudo começou a dar errado. E, e na época, para mim, eu achava estranho, mas hoje eu entendo o propósito. Então, logo depois que eu fiz a aclamação, que eu fui despejado, eu perdi meu carro, não conseguia emprego em lugar nenhum. Então, que eu fiquei, ah, que eu fiquei 6 meses, que morando no meu carro. O bom que era durante o verão, no finalzinho do inverno, comecinho do verão, porque se fosse no inverno, na neve, seria terrível. entendi. E, e daí, meu carro, depois de um tempo, parou de funcionar. Ah, e daí, como eu não consegui emprego em lugar nenhum, eu apliquei até para o Wendy's. Uhum. E nem a Wendy's queria me contratar. Então, realmente foi bastante difícil. E na época eu não entendia. Ah, mas hoje, que eu realmente eu vejo, que o propósito de tudo. Ah, em Na hora que relação. você não vê, né, Bruno? Mais ou menos assim, né? A hora que tá ali no olho do furacão, não consegue entender. Só depois que passa, aí consegue ter essa visão, né, da jornada. Quando chega lá, você olha para trás e fala, entendi por que que eu passei, né? Isso Uhum. daí, né? E justamente hoje, o que eu tento fazer é realmente ajudar as pessoas a não chegarem onde eu cheguei. Sim. Então é isso que é isso que realmente que me faz continuar no dia a dia. Ótimo. E eu também não sabia o que fazer. Então teve um dia que eu fui parado pela polícia numa cidade aqui do lado de Nashua, e daí a gente foi parado, aí vieram outros carros de polícia, e veio esse policial mexicano xingando eu e meus amigos, falando que a gente era um bando de brasileiro burro,
que a gente não sabia a diferença de hispano e espanhol. Ah, e daí começou a xingar a gente, eu não entendia muito. Mas tinha um amigo comigo que ele falava, que ele interpretava, traduzia o que o policial estava falando, e daí foi um momento que bateu na minha cabeça. Eu não vou permitir que ninguém seja tratado da maneira que esse policial tá tratando com a gente. Então esse foi o momento que eu decidi, eu vou ser advogado. Daí, decidir qual tipo de advogado para mim foi fácil, porque a maioria dos meus amigos sempre foram indocumentados. Então, eu aprendi a falar até o espanhol antes mesmo do inglês. Então, sempre tive bastante amigos que eram indocumentados. Então, para mim, foi fácil. Advogado e imigração. Uhum. Então, Você desde então. identificou uma dor ali, né? Até a Viviane escreveu que as dores servem de testemunho e de inspiração para muitos, né? Que era a sua dor. Então, realmente, o propósito fechou ali, né? A hora que você começou a ver a dificuldade das pessoas que estavam em sua volta, aí você conseguiu realmente falar, é aqui que eu vou começar a minha jornada. Justamente, gostei disso aí, justamente. Uhum. Ah, Aí quando você começou, você fez o high school, daí você começou então a fazer o curso de direito. não, então, daí eu tive que fazer. ah, Daí eu já sabia desde a high school que eu queria ser advogado de imigração. Daí eu terminei, quando eu estava terminando a high school, eu já estava olhando faculdades. Uhum. E, e daí eu conheci uma mulher que trabalhava em uma das faculdades que tentavam recrutar alunos. E eu gostei muito dela. E ela me convidou para visitar a faculdade onde ela trabalhava. E eu gostei da faculdade. E daí eu fiz Associate Degree primeiro. Aí eu fiz de Paralegal. Paralegal é assistente de advogado. Daí já no meu segundo semestre eu já consegui um estágio em uma ONG na minha cidade mesmo. E, e daí eu fiz serviço voluntário como paralegal por 3 anos. E daí eu trabalhava na faculdade nesse período. Ah, Uhum. Aí depois que eu graduei, eu fui fazer o meu bacharelado. Ah, que daí foi em pre-law com uma minor em business management. Eu não sei como falar isso em português. Gerenciamento de empresa? Yeah, yeah. Yeah, isso, yeah, Administrar a empresa, alguma coisa assim. isso. Aí depois eu fiz o meu Juris Doctor. Um, E, e agora, se tomara que dê certo, eu acabei de ser aceito para fazer com outro doutorado aqui numa faculdade de New Hampshire, Olha, para estudar sobre o efeito socioeconômico dos imigrantes aqui no estado. Então, eu tô torcendo aí que dê certo. Ah, então, é vai continuar. poder ajudar mais ainda os imigrantes, né, Bruno? Realmente, justamente. Então, então são fases, né? Lá no Brasil, quando o pessoal estuda, acho que é 5 anos, faculdade de Direito. Começa o primeiro ano, termina 5 anos, faz a prova da UB e vira um advogado, né? Começa a advogar. Uhum. Aqui, então, se a pessoa não quiser estudar, né, por mais anos, eu não sei quanto tempo, você levou 4, 5 anos para estudar? Não, então, aqui no mínimo são 7 anos se você fizer o Juris Doctor, mas para quem faz advocacia em outro aqui em outro país,
Daí, no caso, eles podem fazer um mestrado aqui e fazer a prova da OAB. Então, se eles já estudaram em outro país, aí daí é 1 ano, 2 anos, eles se formam e já pode fazer a prova da OAB. Ah, Ah, mas assim, um brasileiro que está hoje aqui, né, vai terminar o high school, os filhos dos brasileiros também quer trabalhar, que acha interessante, né, essa questão aí de direito para ajudar o imigrante. Aí, então, ele vai sair da high school, vai para o college, e aí no college ele tem 2 anos, se ele estudar, ele consegue ser paralegal, ser auxiliar do advogado, no caso. isso. Uhum. Então, 2 anos. Daí, para ele ser advogado mesmo, mais o quê? Mais uns dois? Aí precisa de um bacharelado e daí fazer a faculdade de Direito, que daí seriam mais 3 anos. Ah, então dá um total de 5 anos. Se ele começar no paralegal e terminar para ser advogado, 5 anos no total. Não, seriam no mínimo 7 anos. Ah, então é 2 mais Fazer período 5. integral. Se Ah, os fazer dois. período integral, são 7 anos. Uau! E aí a É. pessoa tem que trabalhar, porque a faculdade, o pessoal fala que né, que tem um custo, assim, né, Uhum. né? Não é igual no Brasil, tem algumas faculdades que são públicas, são federais, e aqui todas as faculdades são pagas, né, Bruno? Todas. Infelizmente. Agora, o preço de uma faculdade dá para comprar uma casa, infelizmente. Uau, Infelizmente, muito caro. bem caro. E o brasileiro hoje, filho de brasileiro imigrante, que não tem o social, só etnama, ele consegue estudar? Consegue estudar, então. O brasileiro, o imigrante que não tem um social, ele pode sim estudar na faculdade, ah, e cursar em um concurso normal. Porém, porém, ele não vai poder receber o diploma, ok? No final, ele não vai receber o diploma porque se for uma faculdade que é acreditada pelo Sistema Educacional dos Estados Unidos, eles não permitem isso. Ah, mas o que pode ser feito até mesmo na faculdade que eu trabalhava, era dado um certificado de que o curso foi completado. Uhum. Então, mesmo não recebendo o diploma oficial, a, a pessoa recebia ah, um certificado que ela completou o curso. E aí, quando você faz direito, 2 anos mais 5, aí nesses 5 anos você já está estudando uma área que você escolheu. Não, então, no direito, tem como você escolher sim uma área que para você se especializar, mas como eu já sabia que imigração era a área que eu queria praticar, não tem faculdade, pelo menos que eu conheça, que tem especialização em imigração. A maioria é em propriedade intelectual. Ah, então, eu não conheci nenhuma que tinha o foco em imigração. Eu fiz um curso uma classe de imigração, mas não foi nada que eu me especializei em imigração. Uhum. Eu Mas só quando aprendi a mesmo. pessoa termina o curso de direito, tem várias áreas. Então, no último ano, praticamente, no caso seu, que você já, né, fez essa classe, eles escolhem uma área, estuda por mais um ano, ou no último ano já por exemplo, eu quero fazer a área penal, não sei, por exemplo, então eu estudo Uhum. 2 anos mais 5, e aí esses 2 anos já está incluído o penal. Então, a hora que eu me formar, eu posso escolher uma área e simplesmente começar a atuar, sem fazer mais uma especialidade. Exato, exato. E aí, no caso, não são 2 mais 5. O 2 é o Associate's Degree, que seria se você quiser trabalhar para um advogado, você consegue o certificado para ser assistente de um advogado, ok? Uhum. Você estuda 2 anos. Daí você tem que estudar por pelo menos mais 2 anos para conseguir o bacharelado. Ah, e daí, com bacharelado, daí você pode estudar por mais 3 anos na faculdade de Direito. O Direito por si são 3 anos se você fizer período integral. Então, mas é complicado, porque, igual você falou, tem que trabalhar.
Eu trabalhava part-time e estudava, chegava na faculdade 7 da manhã e só saía umas 11 da noite. Então, Uau. mas não é todo mundo que pode fazer isso, é um sacrifício Uhum. que eu tive que fazer por 3 anos. Entendi. Ah, ok. E aí, agora, está atuando há quanto tempo com a comunidade brasileira, ajudando eles, assim, com o processo, né, de imigrantes, com imigrantes, como que é o trabalho, os casos práticos, realmente como quais são as maiores dificuldades que o brasileiro tem nessa área que você atua de imigração? Então, a maior dificuldade, Raquel, infelizmente, ah, aqui informação errada, que é passada, para as pessoas, principalmente para as pessoas que chegam agora, Uhum, pelo famoso Caicai, né? Ah, tem muita gente que entra em contato com a gente e fala, eu quero eu preciso de um advogado de imigração para pegar meu social, você me ajuda? E daí tem que explicar para a pessoa, e não é assim. Ah, e às vezes tem gente que acha até que você tá falando bobeira, porque tem gente que passa falsas promessas e, e a pessoa fica com aquilo na cabeça. Então não uhum, adianta o que você falar para ela que ela vai ficar aquilo e não com aquilo ali na cabeça e vai procurar alguém que faça. E infelizmente vai ter gente que vai fazer errado, só que o que eu tô vendo muito, Raquel, muita gente tá, tá fazendo isso daí e tá acabando com uma ordem de deportação nas mãos. Então é algo bastante complicado, mas o meu trabalho também é educar as pessoas. uhum, Então, se realmente não é que eu falar para a pessoa, se você for por esse caminho, você vai encontrar um abismo. Se você for por esse caminho, vai ser com um pouquinho, não, vai ser muito mais longe, mas eventualmente você vai encontrar uma ponte. Ah, e a pessoa vai pelo abismo, a maior parte das vezes. Mas pelo menos eu tenho a minha consciência tranquila que realmente eu fiz a minha parte de educar. No final uhum. das contas, o advogado não pode tomar decisões pelo cliente. É o cliente que tem que tomar decisões. Só que daí faz com outra pessoa, porque eu não posso participar de algo que eu não acho eticamente correto. Uhum. E aí, Bruno, como você está na área de New Hampshire, você pode atender pessoas de outros estados? Posso, aham, posso sim. Felizmente, a imigração é lei federal, Uhum, então eu posso ter clientes na Califórnia, no Texas, no que na verdade tem gente de vários estados que entram em contato comigo. Ah, e tem gente do Maine. A maioria das pessoas que eu trabalho são de Massachusetts e de New Hampshire. E tem gente de Vermont, de Maine, também que sempre que entram em contato. E gente de outros estados também, Flórida, Texas, Califórnia. Então, são vários estados aí que a gente tenta ajudar a pessoa de uma forma ou de outra. entendi. Então, praticamente hoje o seu público, seus clientes são os brasileiros, A diretamente. maior parte, mas a gente literalmente, o nome da nossa ONG se chama New Hampshire Brazilian Council. Ah, Só que realmente o intuito não é ajudar só brasileiros, é literalmente ajudar todo mundo. A gente já ajudou cidadão americano, veteranos, gente da Venezuela, Colômbia.
de México, vários outros países. Uhum. Só que, de fato, a maioria do pessoal que a gente ajuda é brasileiro. Entendi. Aí já você citou a ONG, agora você pode falar um pouquinho aí da ONG para nós, né? O Bruno, além de advogado, né, de direito, advogado na área de imigração, ele é presidente de uma ONG, né, Bruno, que fica em New Hampshire, e essa ONG Uhum. também atende outros estados, ou ele só é de New Hampshire? Não, a gente atende outros estados também. Só que com outros estados a gente tenta fazer parcerias com outras ONGs que já atuam nesse estado. Porque Uhum, apesar da gente ser uma ONG, Raquel, a gente não recebe fundos do governo, ah, a gente não recebe fundos para a operação da nossa ONG, até mesmo aqui no estado de New Hampshire. Ah, então, a gente tenta fazer parcerias com ONGs já estabelecidas em outros estados, que a gente sabe que vai ajudar. Ah, uhum, e às vezes você entra em sites de organizações, você vê a lista de parcerias e às vezes você tenta entrar em contato e nunca consegue. Então a gente tenta ter um relacionamento com determinadas ONGs, principalmente em Massachusetts, que muita gente de Massachusetts entra em contato, para a gente poder ter esse encaminhamento. Ah, entendi. Mas para se tratar de ONG, é engraçado, né, que quando fala ONG, todo mundo já imagina que tem uma verba, né, vinda do governo, do uhum. estado, da cidade, alguma coisa dessa forma. Então, vocês não têm o recurso porque eles não têm essa verba para passar para a ONG, ou por se tratar de imigrantes, eles preferem dar privilégio para as pessoas do país deles? Como que é? E então, Raquel, é bem complexo, ok? E não para uma ONG receber fundos, uma ONG tem que mostrar uma série de documentação Uhum. ah, e, e mostrar finanças, isso, yara, yara, yara. E não só que isso não é o meu forte. O meu forte é realmente fazer o trabalho. E o problema da maioria das ONGs no estado de New Hampshire, de Massachusetts, eles recebem verbas e não fazem os trabalhos que eles deveriam fazer. Ah, Só que por eles já terem um nome, ah, fica mais fácil. Então, eles já saberem como funciona todo o esquema, eu tenho que mostrar isso, isso, isso. Então, fica mais fácil. Ah, e eu não tenho, eu não tenho tempo para ficar, para ficar sentado, aqui escrevendo, um monte de coisa, a ONG faz isso, isso aqui. Não, eu tenho, eu tenho audiência, daí tenho cliente, daí tenho reunião, daí, realmente é um Vamos dia uma como secretária para o Bruno, vamos uma secretária para o Bruno. Registrar tudo para ampliar e aumentar aí mais ainda a ONG de vocês, para ter verbas, porque muitos brasileiros precisando, né, Bruno? E aí eu acredito que talvez seja até difícil para você lidar tendo as duas coisas na mão, né? Sendo advogada de imigração e tendo uma ONG. Aí todo mundo, quando se trata de imigrante, provavelmente quando chega, está em menos condições de pessoas que já estão aqui estruturadas. Uhum. Então, vai para você ou vai para a ONG? Como que eles são direcionados? E então, no caso, eu represento a ONG. Então, é sempre a ONG. Só que eu sou o representante da ONG. Eu faço tudo, a maior parte das coisas que eu faço é através da ONG. Hum, A única coisa que não pode ser relacionada à ONG é a legislação da carteira de motorista, porque que eu ajudei a escrever a legislação. Então, uma organização, uma ONG, não pode estar envolvida em processo ah,
em processo partidário ou em processo legislativo tão ativo. Então, isso é a única coisa que eu não faço através da ONG. Ah, mas, literalmente, o resto é tudo através da ONG. Porque, na verdade, eu sempre fiz esse trabalho, Raquel. E até mesmo ah, o porquê de ter fundado a ONG é para ter mais liberdade. Ah, Uhum. então, literalmente tudo é a ONG. Mas é complicado, porque realmente uma das coisas que eu tento. Eu tentei aprender bastante com os erros e acertos dos meus ex-chefes e das organizações que eu trabalhava. Uhum. Então, só que o problema é que é muito processo administrativo, muita coisinha que eu faço, que eu perco muito tempo, que eu poderia estar focando em algo maior, entende? Ah, então, esse que é um problema que a gente está passando agora. Mas eu acredito que vai ser, que é tudo passageiro. Sim, não, sim. O mais importante é que você conseguiu fazer a sua formação, está ajudando o brasileiro, a ONG está aberta, está estruturada. Agora, o que está precisando dar uma completada aí, no caso, talvez uma secretária aqui, né, para registrar tudo, fazer as aplicações para os grants, para aumentar a verba, para você atender mais ainda, né, brasileiros que precisam, Uhum, porque a gente que é imigrante vê, né, do nosso lado toda hora a gente precisando, e não é desfazer, às vezes, os ditados, né, que o pessoal fala, brasileiro não liga para brasileiro, ninguém quer ajudar ninguém, mas não é isso, né, Bruno? Todo mundo sabe que a dinâmica daqui é diferente, todo mundo trabalha, aquela correria e tudo, parar um dia, 2 dias só para fazer, às vezes não é o suficiente, tem que estar ali junto com a pessoa. Então, graças a Deus que tem vocês para poder servir essas pessoas que precisam quando a gente também não pode estar ajudando de alguma forma, né? Então, assim, é muito importante esse processo aí que vocês fazem, né, para poder ajudar os imigrantes em realmente muita maioria sem condições, né? Numa situação assim bem delicada em todo sentido, não só uhum, financeira, emocional, estrutural mesmo, né? É bem delicado, né? Que bom que Deus te trouxe essa consciência, você conseguiu entender o seu propósito para poder realmente fazer diferença. E não é sobre o dinheiro, né? O que todo mundo precisa, mas a gente vê que você faz, que é o seu propósito. Dinheiro é consequência, né? Porque tem gente que a gente vê advogado, é só dinheiro, 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 quando quer, ele não pensa do lado humano, como ajudar de uma melhor forma quem precisa. É 100% sempre voltado para o capitalismo, né? É importante, mas assim, precisa, numa situação ou outra, abrir um número de pessoas. Eu vou atender de semana, sei lá, free, eu vou ajudar, eu vou cobrar menos, alguma coisa assim que se pudesse fazer para realmente fortalecer a nossa comunidade brasileira, né? Estar mais unida, um ajudando o outro, fazer igual você fez, que eu achei muito bonito a hora que você falou assim, Raquel, eu faço o que realmente está no meu alcance e o que é certo. Tipo assim, você está com essa mentalidade de trazer essa mentalidade para os outros brasileiros também, que às vezes não tem, por causa de uma conversa que um ouviu, outro viu, vai passando para todo mundo, e aí cria aquela mentalidade, e quando você vai falar a verdade, acaba não acreditando. Então, assim, uhum. reverter todo, né, essa mentalidade é um trabalho que às vezes você não consegue ver a curto prazo, né? A curto prazo. Mas tem certeza, tipo assim, que os frutos vão vir muito ainda, né, daqui para frente, porque ajuda uma família, né? Tá com um filho, tá com uma criança ali, amanhã é um advogado também. Por que você é advogado? Porque eu fui ajudado por um outro advogado que estruturou, ajudou a minha família e hoje eu faço algo aqui pelo país também, né? Então, assim, é um processo, né? Que às vezes, igual você falou, não entende a hora que está passando. Mas é continuar fazendo mesmo, né, da melhor forma possível que você faz e atendendo, né, a comunidade através da ONG, através do seu trabalho. E além disso, né, gente, de tudo isso ainda, ele do projeto, né, Bruno, que você escreveu aí, para aplicar, né, para o processo do pessoal conseguir a carteira de motorista no estado de New Hampshire, Uhum. né, que é uma luta, não é fácil, mas que vocês estão aí, não desistiram, né, não deu nesse primeiro processo, nessa primeira etapa, e vocês, né, vão dar continuidade e até realmente
realizar esse sonho dos brasileiros, né? Não dos Com- brasileiros, na verdade é dos imigrantes, né, Bruno? A gente fala imigrante, parece que é só brasileiro que é imigrante, não é? Não é essa impressão? Não dá. Não sei por que, Deus que é só a gente que é legal. É, né? Não, realmente. Não, mas tem bastante imigrante. Ah, em New Hampshire, apesar de ser um estado, ah, um estado, ah, um estado branco que a gente chama, né? Uhum. Ah, tem muitos imigrantes aqui. A gente tem em cerca de quase 100 mil imigrantes aqui no estado. Ah, é um Entendeu? estado New Hampshire? pequeno em New Hampshire. Nossa, bastante, né? Então é bastante gente. Uau! Ah, então realmente, e não é brasileiro levantando brasileiro, é realmente um levantando o outro. E não é americano, Sim, ah, e não é brasileiro, a gente tem que é o próximo, né? realmente, A Bíblia fala, né, Bruno? realmente, Amar o próximo como a ti mesmo, e a Deus sobre todas as coisas, né? Então, se a gente não ama o próximo, a gente não está amando a Deus. Então, seja qualquer um que estiver ao nosso lado, a gente poder ajudar, né? A gente está servindo a Deus, né? não, realmente, e não é fácil. Realmente não é fácil, e não porque realmente tem certas pessoas que não têm a mesma ideologia que a gente tem, mas é esse que é o mandamento, né? Continuar, né? Não podemos desistir. Uhum, Então, Bruno, está realmente. quase 5 minutos para a gente encerrar aqui. Eu queria, então, que você falasse um pouquinho, né? Você falou 100 mil imigrantes em New Hampshire. Fala um pouquinho mais aí do estado de New Hampshire, né? O pessoal normalmente já tem um pouco mais de receio, medo de New Hampshire. É, do geral, assim, fala um pouquinho, né? Um estado que você mora, o tempo que você está aí, envolvido com os brasileiros, para o pessoal entender um pouquinho o que é mito, o que é verdade, né? Uhum. Não, isso é um excelente ponto, Raquel, porque New Hampshire tem uma reputação muito ruim, principalmente em relação à polícia, à imigração, e isso e aquilo. Isso é devido ao fato de, depois a gente ter os atentados terroristas em 2001, Uhum, depois de 2001, muitos americanos meio que viram imigrantes como uma ameaça terrorista. E em New Hampshire não foi diferente. uhum, New Hampshire tem bastante supremacistas brancos e em uma das cidades aqui de New Hampshire foi na que eu fui parada do policial. O nome da cidade se chama Hudson. Ah, Essa cidade de Hudson, eles adotaram um programa chamado 287G, que é um programa que o oficial de polícia, o policial, ele uhum, vira um oficial de imigração. uhum, E daí ele começa a enforçar a lei de imigração naquele departamento. E foi isso que eles começaram a fazer. E como Nashua sempre foi a cidade que teve mais brasileiro, muita gente passava para ir para o Hudson para poder ir trabalhar, para ir limpar as casas, para fazer construção, até mesmo para ir para Massachusetts. Então eles começaram a prender muita gente, a deportar e entregar para a imigração. E muita gente foi deportada. ah, Ah, mas isso foi em 2006. Só que mesmo. daí começa o Ficou a trenzinho. fama, ficou lá, continuou ainda. Exatamente. Começa indo lá com o trenzinho. Um fala para um, o outro fala para outro, e por aí vai. E daí essa fama ficou por muito tempo. E, e daí essa cidade ela retirou o programa depois de uns 2 anos, ela retirou o programa. E, e daí a polícia do estado continuou. Então, de vez em quando, a polícia do estado parava alguém e, quando era bem para o norte de New Hampshire mesmo, Uhum. eles chamavam a imigração. Mas isso acontecia de vez em quando. Só que toda vez que isso acontecia, aí saía no jornal, aí era sempre conhecido de fulano de tal,
e daí virava que aquela coisa toda que New Hampshire que sempre não é um estado horrível. Só que daí a gente vem trabalhando Mentalidade. desde que essa cidade começou a implementar esse programa 287G. A gente vem trabalhando com os chefes de polícia, a gente vem trabalhando com outros chefes de estado para educar essas pessoas o que é um imigrante. Uhum, Então, a gente vem fazendo isso por muitos e muitos anos. uhum, E daí a gente conseguiu que essas cidades implementassem um protocolo de como lidar com o imigrante e não chamar o ICE, que no caso é o que deporta as pessoas, e não chamar o ICE se a pessoa não tiver nenhum problema criminal com a polícia. Então, a gente conseguiu que a maioria dos departamentos passassem, ah, passassem esse protocolo e, e a Polícia Estadual foi a última agora. Eles passaram em 2019. E uhum. então a gente não está tendo mais problema com polícia chamando imigração, porque a gente vem trabalhando duro para isso. A gente vem fazendo muitas coisas o que a gente chama atrás das cortinas, eu não sei como é que fala, atrás das cortinas, não é? O ditado. É, Ah, e é, uma atrás das coisa, cortinas. Alguma uma coisa assim. coisa, é. Em inglês é behind the scenes. Uhum. Então, muita gente, Debaixo dos muitas panos, pessoas. né? Debaixo dos panos, fazendo alguma coisa debaixo dos panos. E Uhum. e a gente vem tendo essas conversas sempre com os chefes de polícia a respeito disso e com sucesso. Hoje, até mesmo quando tem algum problema com imigrante, esses departamentos de polícia têm a gente como um resource. Uhum. Ah, então, isso que é bastante bacana. Ah, é o que a gente vai tentar fazer em Lowell e em outras cidades também. Tentar passar esse protocolo aí para ter algo por escrito. Então, espero que a nossa próxima reunião com o chefe de polícia de Lowell aí, né, Sim. que a gente possa conseguir que ele concorde em adotar esse protocolo de como De lidar com o separar. imigrante. Cada um no seu quadrado, né? Deixa só a polícia atuar como polícia, né, Bruno? Tá bom demais, já é muita coisa para eles, para que pegar esse outro lado aí, né, da situação. Justamente, Ah, justamente. hum, Justamente. Então, não é um trabalho fácil, mas a gente tem que fazer, né, Raquel? tem, deixa eu só colocar para carregar. Ai, meu Deus do céu. Peraí que eu fui colocar o telefone para carregar. Ô, gente, além de ser a primeira live da segunda edição, na primeira live da segunda edição do Brasil, é a primeira live minha no Instagram. As outras do ano passado eu fazia no Facebook. E eu falei, nossa, eu nunca fiz live no Instagram, mas assim, tem que começar, né, Bruno? Tem que fazer, ué. No outro canal, se desativou, ele não fez, agora tem que ir pro Instagram, vamos pro Instagram, estamos aqui. A primeira a gente não esquece, mas foi muito bom. Então, agora, para a gente finalizar, né? Antes de fazer a última pergunta, quero agradecer, né, em nome da comunidade brasileira, né, por tudo que você tem aí se esforçado e feito para ajudar, né, nos processos de migração, a ONG, né, que vocês fazem muito mais do que um processo de migração, né? Faz muito mais coisa, ajuda com o que vocês podem, sempre participando de eventos, buscando, né? Ajudar aí, que você poderia ficar só em New Hampshire, mas você está em Lowell, você ajuda, vai para outros lugares, está apoiando, questão da carteira, então o Bruno aí é mil e uma utilidade. E, e se alguém quiser procurar você, Bruno, como que faz para te achar? Quem precisar entrar em contato com você?
E então, eu tô ainda tentando ser ativo em social media. Eu não sou, tipo, não é uma pessoa de mídia social, mas eu tô tentando o meu melhor. Sim. No Instagram eu tô como Bruno de Brito e o D é mudo. Uhum. E, e no Facebook a mesma coisa, Bruno de É Brito. Bruno com Ah, dois T, né, Bruno? É Bruno de Brito, gente, e- com dois T. isso. Uhum. E também tem a página no Facebook que a gente tem, que a gente mostra um pouco do trabalho ah, do Brazilian Council e também da comunidade mesmo, não é só do Brazilian Council, Uhum. no Facebook, que se chama Imigrantes em New Hampshire. Esse qual que é Tá em o, português. esse aí qual? Instagram? É no Facebook. É no Ah, no Facebook. Facebook. A Imigrante, página no Facebook. E Imigrantes em imigrantes New Hampshire. em New Hampshire. Ok, ótimo. Então, agora, para a gente encerrar, Bruno, o pessoal pediu para você deixar um conselho em cima da sua experiência que você teve de vida, sua trajetória, chegou aqui, passou essas dificuldades, superou, estudou, trabalhou, está atuando na área, né? Que você se identificou como propósito. Para quem está no Brasil e quer vir para cá, ou quem está aqui, um conselho seu hoje, resumindo, o que você deixaria para a nossa comunidade? Um legado, uma palavra, uma frase que você deixaria hoje registrada para a nossa comunidade? Se realmente seria sonhar todo mundo, todo mundo sonha. Porém, se você quiser e não conquistar algo, você precisa estabelecer metas. Ah, Metas de curto prazo, metas de longo prazo. E cada vez que você conquistar uma meta, celebre, porque não é uma etapa que foi conquistada na sua vida. E realmente ah, não deixe que ninguém fale que você não é capaz de fazer isso ou aquilo, porque quando alguém te fala isso, que você não é capaz, a pessoa ela está refletindo ela mesma, de que ela não é capaz e ela quer refletir isso em você. Então, você só depende de si mesmo. Então, Uhum. se você colocar na sua cabeça que você é capaz, que você pode fazer, ah, siga, siga o seu instinto, siga a sua chamada e, e se você estiver fazendo a coisa certa, em um certo ponto tudo vai começar a se encaixar. É verdade. Ai, que bom, viu, Bruno? A gente tinha que trazer você aqui para a comunidade conhecer, né? Porque a nossa comunidade é grande, mas tem as pessoas que destacam, né? Que sempre estão, assim, procurando fazer o melhor. E a edição desse ano, o segundo Brazilian Success Award, ele está com um diferencial do ano passado, que esse a gente está realmente dando preferência para as pessoas que contribuem e ajudam a comunidade, além de contribuir com a sua atividade normal, ajuda também com a parte social, que é uma coisa que a nossa comunidade precisa. Então, assim, a gente está vendo essas pessoas realmente que fazem, porque tem gente que só faz uma, eu sou advogado, mais nada, e pronto. Mas você não, é advogado e ajuda a comunidade com ONG, com outros processos. Então, a gente está buscando essas pessoas para a comunidade conhecer e ver, inspirar e ter mais pessoas, mais Brunos, mais, entendeu? Mais outras pessoas que vão participar da nossa entrevista para fortalecer, porque vai ficar bom para nós, vai ficar melhor ainda para nossas gerações futuras, porque agora essa mentalidade que ainda está começando, então daqui 10, 15 anos, como que não vai estar, né? Muito Uhum. melhor, né? Todo mundo vivendo um outro patamar de vida, outro conforto em todas as áreas, né? Então os brasileiros têm que estar cada vez mais consciente, né? Do que é importante. O dinheiro faz parte, mas a área social também faz parte. Então, o diferencial nosso desse ano vai ser esse, mostrar às pessoas realmente que está fazendo a diferença onde foi ali, né, plantado. Então, é isso que a gente quer trazer para a nossa comunidade, pessoas igual você, que somam, que ajudam, não mede esforço,
uma pessoa aí, né, vitoriosa, né, vitoriosa e vencendo aí cada dia. Muito feliz por você ter compartilhado sua história, sua trajetória de vida. E também queria já aproveitar de encerrar, quem estiver aí presente, a gente também vai estar organizando uma feira aqui em Moura, dia 24 de abril. É uma feira brasileira, é voltado para a família. É business, mas também uma coisa que a gente quer trazer, que é o lazer, a interação das pessoas, entendeu? Trazer uma atividade para as crianças, para os homens, para as mulheres, né? E a gente quer atender a família toda. A gente vai estar saindo aí do inverno intenso. E esse pilar social, a gente às vezes vê uma certa carência, né, Bruno? É trabalhar, vai no mall, aquela coisa. E a nossa comunidade não tem uma associação, não tem um lugar específico que nos remete à nossa história do Brasil, né? Que a gente se sinta pertencente a um lugar, né? Que a gente só fica aqui, então, assim, é um sonho meu um dia poder também ter um ambiente, um espaço onde os brasileiros estariam reunidos. Vamos fazer um bingo lá onde está lá a Associação Brasileira, que tem uma referência, vamos fazer um jantar, vamos fazer uma feijoada para arrecadar dinheiro para o pessoal. Então, a Dani, minha amiga, ela coloca o perfeito de louco. Ô, Dani, você vai ser a vice. Ai, ai, mas é um sonho, né? Ter um espaço onde os brasileiros chegam, igual os clubes portugueses, nem tem tantos, o pessoal se encontra ali, né? Reafirma sua cultura, fica mais unido por ter um espaço físico, né? Então, assim, um dos meus sonhos é assim, que eu vejo hoje para a comunidade, seria um espaço, sabe? Assim, igual um clube mesmo português, onde a gente poderia fazer várias coisas, igual eu te falei, brincadeiras, interagir, palestra, comida, onde um brasileiro chega, tem onde que eu vou ali na lanchonete, como vou embora, mas eu vou ali, vai ter um outro que vai estar trabalhando ali, voluntário, entendeu? Trazer isso, porque o brasileiro em si, ele gosta de ajudar. É porque às vezes ele não encontrou um projeto também para poder estender a mão e ajudar. Uhum. Mas se você tem um projeto e se você coloca e põe para a pessoa, aparece voluntários, né, Bruno? As pessoas têm, um brasileiro tem um coração bom. Estou falando dos brasileiros porque nós, eu sei que todas as nacionalidades, né, também os americanos, nossa, eu Uhum. admiro muito eles, mas estou falando a nossa, assim, né? A gente acha pessoas muito boas, né? Então é isso, desde que eu falei que a Silmara falou isso aí, Bruno, já é brasileiro de sucesso, continue progredindo, é brasileiro de sucesso, é isso mesmo, Silmara. Silmara também é uma pessoa linda, maravilhosa, sempre também ajudando aí nos projetos sociais, né, na comunidade, buscando recursos para ajudar as pessoas que precisam de ajuda. Mas então tá bom, gente. Obrigada aí pela participação na live. E, Bruno, quer falar mais alguma coisa? A gente já vai estar encerrando. Gratidão, gratidão por você, pelas Eu pessoas que que estiveram agradeço. aqui. Eu que agradeço. Não, muito obrigado pela oportunidade. Realmente é um prazer Uhum. em estar aqui conversando com você. E eu que espero que realmente a gente possa ter mais brasileiros aí que no futuro realmente que em áreas profissionais ajudando um ao outro na profissão que seja, criando businesses, ah, Uhum. fazendo o que for para um estar elevando ao outro aí, né? Porque Exatamente, nós no final do precisamos. dia a gente pode estar por cima hoje, mas amanhã a gente pode estar precisando. Então, Ser humilde, né, Bruno? Sempre humilde, né? A gente, com hum, humildade, a gente consegue, né? Sempre realmente, crescendo o com o que mundo está dá do nosso voltas, lado. né? O mundo dá voltas. É, mas é isso aí. Obrigada, então. E esse quadro, a gente tem o jantar no final do ano, né? Em novembro, já tem a data marcada, dia 12. E aí, nesse jantar, a gente entrega um prêmio, né, para as pessoas que foram entrevistadas, igual a Silmara disse ali. O Bruno já é um brasileiro de sucesso, agora só falta realmente fechar, né? Selar com um troféu no dia 12. Então, essa a sua caminhada, essa história sua linda, maravilhosa.